sou a Silvane, eu perdi 24 quilos com o programa da Andréia e do Dr. Paulo, Emagreça com Prazer. Eu conheci o programa através de alguns casos de sucesso de algumas pessoas que eu conhecia, que eu via, algumas postagens, e aí eu comecei a ir atrás pra ver o que elas tinham feito que fizeram elas mudar tanto de vida, de corpo, o que fez elas emagrecerem. Até que um dia eu conversei de fato com a Andréia mesmo, e aí a gente resolveu embarcar nessa, investir em nós, que no caso foi eu e meu marido que fizemos o programa juntos. Então a gente estava trabalhando em home office, então a gente comia muita porcaria durante o dia. E assim, teve um dia que a gente foi no mercado, assim, gastou um valor, na época uns 100, 150 reais, só em besteira, salgadinho, amendoim, e a gente comeu tudo aquilo, assim, numa tarde de trabalho em casa, assim, sabe? Foi comendo tudo aquilo. E aí são coisas que me fizeram pensar, assim, sabe, até onde iria. Eu já tinha feito inúmeras dietas, inúmeras tentativas, sempre quis emagrecer da noite pro dia, então eu fazia aquelas dietas malucas que de fato me faziam perder peso nos primeiros dias, e aí depois quando eu voltava a comer as coisas que eu era habituada a comer, que eram coisas do meu dia a dia, eu voltava a engordar, às vezes engordava até mais do que eu pesava antes. Fazia exercício, nossa, me matava fazendo exercício para poder perder esse peso logo. E aí, de repente, já desistia, já não dava certo, ou já não perdia tudo aquilo que eu queria, eu já desistia da dieta. Durante o programa e depois do programa, porque foram hábitos que foram criados que se eu paro para pensar se eu faria, se eu conseguiria sozinha, se eu conseguiria criar esses hábitos, parece que não entra na minha cabeça que aquilo aconteceu, sabe? De que aquilo foi possível, de que em 10 semanas aquilo conseguiu, de fato, fazer diferença mesmo, sabe? Foram 10 semanas, mas que fizeram uma diferença. Eu consegui conquistar coisas que eu passei a minha vida inteira tentando conquistar. Então, hoje eu tenho mais disposição, eu gosto de praticar atividade física, eu faço isso como se fosse não uma obrigação, mas como se fosse uma coisa que faz parte do meu dia a dia mesmo. Agora, eu sou gestante, né, eu tô grávida, então eu tentei manter a atividade física durante a gestação, claro que na medida do possível, né, mas continuei mantendo as atividades físicas, porque pra mim faz muita diferença, inclusive agora, faz poucos minutos que eu acabei de voltar de uma caminhada, então eu levo isso bem a sério mesmo, a atividade física eu levo bem a sério, não como uma obrigação, mas justamente como um hábito que eu criei e que eu gosto de manter. A ansiedade de comer um monte porque queria comer um monte, porque estava cansada, porque estava estressada, já não existe mais. O programa me ajudou e ajudou outras pessoas da minha família. E hoje não tem refrigerante mais no domingo, tem suco natural. E todo mundo aderiu à ideia e surtiu o efeito. Então eu acho que a mudança não aconteceu só na minha vida, mas aconteceu na vida das pessoas à minha volta. Eu indico o programa da Andréia e do Dr. Paulo, porque foi o que fez diferença na minha vida. Eu já tinha tentado de várias outras formas. Eu já tinha chegado ao ponto de desistir mesmo, de querer emagrecer, ou de ser mais saudável, mais magra, porque eu já tinha chegado no meu limite e eu não via, assim, luz no fim do túnel, sabe? E aí eu gosto de brincar que na hora, assim, quando a gente sabe o valor do programa, às vezes a gente fica meio pensando, mas que foi o melhor investimento que eu já fiz em mim mesma durante a minha vida. Sou muito grata pela Andréia e pelo Dr. Paulo. A Andréia mesmo acompanha a gente até hoje, sabe? A gente conversa. E assim, depois do programa, durante o programa e depois, eu senti assim que eu me senti como se eu tivesse um poder diferente, assim. Me senti poderosa, me senti como se eu pudesse encarar qualquer coisa no mundo, porque eu consegui fazer aquilo que eu achava mais difícil pra mim, que era poder perder peso e manter o peso.